partir de 2003, começou a funcionar em Caxias do Sul o Conselho Municipal do Idoso. Desde então, ficou estabelecido como competência deste órgão a elaboração da política municipal do idoso. O processo de criação do documento iniciou em 2004, tendo a participação da promotoria pública e profissionais especializados. 9 anos depois, o Executivo caxiense enviou um projeto de lei à Câmara Municipal para a criação da Coordenadoria do Idoso, que foi aprovado por maioria dos vereadores. A importância da criação desta coordenadoria é o que vamos saber no programa Comissão em Debate, que está começando agora. No programa de hoje, nós convidamos a vereadora Denise Pessoa, do PT, Partido dos Trabalhadores, e também presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, da Câmara Municipal. Vereadora Denise, prazer em receber o nosso programa. Prazer é meu. Também conosco a assessora do Conselho Municipal do Idoso, Raquel Tissurozono. Raquel, obrigado pela participação. Convite, muito obrigada. Também conosco a Abrelino Dal Bosco, presidente interino da Associação dos Aposentados de Caxias. Senhor Abrelino, obrigado pela presença. Eu que agradeço a TV Câmara fazer este belo trabalho para a comunidade. Muito bem. Antes de nós começarmos falando sobre o projeto que foi aprovado já, a vereadora Denise foi a favor do projeto. Antes de falarmos desse projeto da política para os idosos aqui de Caxias do Sul, que foi enviado pelo Executivo, pelo Poder Executivo da cidade, eu gostaria de saber da Raquel, que é uma especialista no assunto, tem estudos feitos nesta área, inclusive, a Raquel. Eu gostaria que você desse uma panorâmica da situação do idoso em Caxias do Sul. Raquel, por gentileza. Ok. Bom, nós temos, segundo o censo de 2010, 53 mil idosos aqui sendo assistidos em diferentes espaços, aproveitando a idade que tem, alguns com bastante saúde, bastante vida, né? E outros nem tanto. Então, a gente tem todo um cenário assim, de pessoas que estão aproveitando a aposentadoria, aproveitando esse espaço, né, essa época, essa etapa da vida de forma bem digna, né, nos espaços, na família. E uma outra realidade que a gente está aí para intervir, por isso a importância das políticas públicas, que é dar apoio e proteção social à população que envelhece em condições desumanas, em situação de maus tratos, negligência, que ainda não aparece, né, nas reportagens, alguns casos mais excepcionais. Então, assim, a Caxias do Sul tem se organizado para isso, assim, pensado políticas públicas nesses últimos anos, mas ainda não são suficientes para dar conta de toda essa realidade. Então, a gente tem vários espaços que recebem denúncias, espaços que diz que o Conselho do Idoso, o Ministério Público, mas ainda existe uma demanda reprimida para dar conta, né, dessa realidade. Por outro lado, a gente tem toda a questão dos trabalhos feitos pela SMEL, que são mais de 3 mil idosos ativos, que estão nas comunidades, que estão mostrando suas vidas, né, mostrando sua vitalidade em espaços de lazer, né, em turismo, em trabalhos assim bem exemplares, né, que a gente tem que mostrar esses dois lados, infelizmente. Então, Caxias do Sul está se estruturando, nós temos um país que envelhece, né, em 2025, daqui 12 anos, nós seremos o 6º país em número de idosos, nós temos que nos preocupar com isso. A realidade é essa e culturalmente ainda a sociedade não está preparada para acolher esses idosos. Então, nós temos que preparar culturalmente a sociedade, preparar as famílias para esse processo de envelhecer, preparar o próprio idoso para dar-se conta, né, das suas perdas, dos seus ganhos na área, quando chega a velhice. Então, assim, é um desafio e que poucos se dão conta. Né, se dão conta só no momento que chega a terceira idade, né, acima de 60 anos, começam a perceber as suas fragilidades. Mas, assim, a gente tem que investir nesse idoso porque eles estão vivendo bem mais. A expectativa de vida é mais de 72 anos,
Então, assim, cada ano, né, se cria mais alternativas para esses idosos, a qualidade de vida começa a melhorar, a farmacologia, todos os processos de envelhecimento, então, esses idosos estão vivendo mais. E nós temos que cuidá-los deles para que eles vivam mais, mas com qualidade de vida. Então, acho que esse é o maior desafio hoje na sociedade. Raquel, o que choca que a gente vê, você acabou de dizer que não é muito divulgado na mídia a questão de, por exemplo, maus tratos. Existem, você fez estudo, você é uma pesquisadora, e essa é a questão que mais choca, são os maus tratos aos velhinhos, aos idosos. Isso, os números são assustadores, assim, alguma coisa que assusta, é preocupante, pelo que você conhece, você que é integrante do Conselho Municipal de Idoso? Então, a gente teve uma reportagem de 2010 que a cada 2 dias tinha um idoso em situação de violência em Caxias do Sul. Após deu 1,72, então quase um por dia, né, está em situação de violência. Isso isso eu vi o ano passado, em 2012, esse dado que chegava a 1,72. Então, assim, ó, a gente tem que fazer essa intervenção, né? Aliás, 0,72 a cada dia, né? Então, daqui a pouco está chegando a 1 por dia, idoso em situação de violência, maus tratos, negligência, porque são vários tipos de violência que ocorrem. Então, a física é que a gente consegue perceber mais, né, no público, mas a violência psicológica, a apropriação indébita, a questão da aposentadoria, porque muitos idosos são mantenedores desses lares. Então, eles se apropriam da aposentadoria, fazem empréstimos, os idosos acabam vivendo em situação subhumana, sem condições, sem alimentação, sem condições de comprar remédios, sem condições de ter uma estrutura melhor, porque esse dinheiro, essa aposentadoria tem sido desvinculada, desviada para os seus familiares e algumas questões. Então, eu acho que é um dos maiores desafios assim, que eu tenho enquanto profissional, sou assistente social e atendo desde 2004 essa população aqui em Caxias do Sul. Tive toda uma história em outros municípios, mas com idosos em grupos de convivência, que são os idosos saudáveis. Em Caxias, eu comecei a atender a questão da violência. Então, assim, ó, é triste porque eu estive nas casas das pessoas. Não é só a população carente, são todos os níveis sociais, existe violência doméstica. Ela é velada. É algo escondido, é algo que fica muito... Os próprios familiares escondem? Sim, eu vou denunciar meu próprio filho, que a maioria, as estatísticas, tanto municipal quanto a nível federal, apresentam que os familiares, os filhos, são os que mais agridem, né, que mais violam os direitos dos idosos. Então, isso está bem próximo. Então, assim, ó, um pai, na minha pesquisa, o maior tempo, né, identificado foi 30 anos. 30 anos uma idosa ficou em casa. Você atua isso na tua pesquisa? Sim. Aqui em Caxias, e não é a região periférica, é a região centro. 30 anos a pessoa ficou... Sofrendo maus tratos? Sofrendo maus tratos de uma filha. Então, assim, ó, isso é importante a gente falar do quanto é importante chegar essas denúncias nos nossos órgãos. Importante você colocar isso também, né, vereador Denise, que a gente pensa, a gente já leva para... será que as pessoas fazem isso? Você frisou, até eu vou fazer vou dar uma de advogado do diabo, as pessoas levarem para a questão da periferia, você frisou que é na região central, tipo onde tem poder aquisitivo maior, onde tem... Teria mais conhecimento, né? Teria mais instruções, enfim, então, assim, ó, isso é velado. Isso fica assim, a gente pensar num iceberg, isso é a ponta, né? Quando chega a questão da violência do idoso, tem muita questão abaixo dessa, que está por detrás, né? Então, a gente tem que conhecer a história de vida desse sujeito agressor, atendê-lo. Na verdade, assim, a minha luta, assim, dentro do governo tem sido, assim, buscar um atendimento ao agressor, porque enquanto a gente não atender, porque eu também trabalhei com mulheres em situação de violência, em Caxias, a gente diz, enquanto a gente não atender o agressor, outras pessoas serão violentadas, outras pessoas sofrerão dessa pessoa, né, violenta, enfim. Então, assim, a gente tem esse cenário, assim, muito triste, né, e questões, assim, de que
eu acho que a questão da coordenadoria, das organizações das políticas públicas, principalmente na área da assistência, na área da saúde, lá nos bairros, nas estratégias de saúde da família, vem atender essa demanda, porque eles ficam muito tempo escondidos, sabe? Eles não conseguem buscar apoio, eles têm que ter uma segurança que esse familiar não vá ser prejudicado. Então, assim, e a violência é no interior da família, dentro das casas, né? Que lamentável isso, essa constatação da sua pesquisa. Vereadora Denise, a senhora que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos, como a senhora vê essa situação relatada pela Raquel? Como a comissão vê isso? Como é que a comissão, até para que os nossos telespectadores saibam que a Comissão de Direitos Humanos recebe denúncias e faz encaminhamentos. Talvez muita gente não saiba disso. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. A Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara de Vereadores, a gente tem recebido, né, sempre, todas as vezes que eu presidi a comissão, a gente sempre recebeu denúncias de violação de direitos dos idosos. E a gente tem buscado sempre construir alternativas de como protegê-lo junto ao Ministério Público, junto à FAS, mas isso que a Raquel coloca da necessidade de ter realmente um órgão que seja responsável para dar o encaminhamento. Às vezes a gente não sabe se procura a saúde, se procura a FAS, se procura o Ministério Público, se procura, dependendo da situação, até a Secretaria de Transporte, então a gente não sabe. Então há uma necessidade já de algum tempo de ter um órgão que centralize o tema e que priorize como deve ser priorizado, né? O idoso, pelo Estatuto do Idoso, tem que ter prioridade no atendimento, só que da forma como estava antes, sem a coordenadoria, né, não havia essa prioridade de forma mais constante. Claro que a gente vê também alguns casos de violência e por essa demora de não saber quem atende, né, algumas vezes acontecia até o óbito desse idoso. Então, é uma situação que merece a urgência, né? Eu gostaria que a senhora repetisse isso, vereadora. Acontecia exatamente o quê? O óbito de idoso, porque... Até ser atendido, né? Até realmente ser atendido aquela necessidade, quando fosse de tanto demorar, né? Podia até ocorrer o óbito. Em alguns casos, quando você chegava, já não tinha mais o problema, né? A situação. Né? Isso ocorria porque não tinha Porque, às vezes, não tinha alguém que centralizasse a situação. Às vezes, chega no Conselho do Idoso, o Conselho do Idoso não tem equipe para realmente ir até, né, o local. Hoje, então, vai ter a Coordenadoria do Idoso que vai poder priorizar e fazer esse atendimento com maior velocidade, né? Então, acho que isso é um grande avanço. E outro avanço nessa aprovação da política do idoso, política municipal do idoso, é no sentido de poder utilizar o recurso que já foi arrecadado do Fundo Municipal do Idoso, e que não poderia ser utilizado em função de não haver uma política municipal que traça as diretrizes da política do idoso. Então, a partir do momento que a gente aprovou a política municipal do idoso, a gente vai poder, então, utilizar esse recurso para a proteção do idoso, né? Perfeito. Senhor Aurelino Dal Bosco, o senhor que para quem nos assiste, para quem está conosco no canal 16, TV Câmara, e pensa que a Associação dos Aposentados só batalha, só briga pela derrubada do fator previdenciário, não, vai além, né? Também defende muitos interesses dos aposentados e idosos. Como é que a sua associação trabalha nesse sentido de atender às necessidades, não só dos aposentados, mas dos idosos também? Eu queria iniciar a minha fala dizendo que a associação, ela trabalha dentro de uma linha mais ou menos, que nem a Raquel falou, se preocupando sim com o idoso, mas o que eu vejo, esses números que a Raquel apresentou, que estão previstos aí, daqui a 3 anos, seria? De ter mais idosos? 12 anos. A médio prazo vai ter mais. Justifico por isso. O senhor acha que Qual é a pessoa hoje, assim, ela perde emprego com 40 anos, as empresas simplesmente ele vai fazer biscate daqui e dali. Nós ainda temos isso, temos isso no nosso país. Uma pessoa com 40 anos é velha e não pode mais e é rejeitada no emprego. Ainda temos isso? Temos isso em Caxias. Temos aqui em Caxias? Temos em Caxias. Relato interessante. Eu te dizer que no Rio Grande do Sul nós temos 102 associações
e uma federação em Porto Alegre e uma confederação em Brasília. E já tem um estudo assim, que sim, o número vai aumentar muito sem salário, porque a pessoa perde o emprego com 40 anos. Não se recoloca no mercado? Não se recoloca no mercado. Isto vai se agravar se não tomar alguma providência. Esse fator previdenciário, ele tem que ser modificado, então tem que acontecer uma série de coisas. O senhor se sente como aposentado, como idoso, o senhor se sente respeitado pela sociedade, senhor? Olha, em alguns casos sim, mas em alguns casos não. Temos que evoluir? O que falta é o pessoal carregar no bolso o Estatuto do Idoso. Mas tem coisas que eu acho que não precisaria do Estatuto do Idoso, um respeito, Concordo. a ceder um lugar num ônibus, coisa simples. Um dos problemas que nós temos no transporte, justamente, mas dentro do Estatuto do Idoso consta que o idoso precisa, quer dizer, pode ter, está na lei de ter um acompanhante nos hospitais, não sei se elas podem me ajudar, a lei prevê, e isto não ocorre dentro dos hospitais. O SUS não dá direito de acompanhante. Não dá esse direito, então? Não dá esse direito. Isso está no Estatuto? Está no Estatuto do Idoso. Então, por isso que eu falo que pessoas têm que Então, Raquel, quando não se respeita um Estatuto que já existe desde 2003. 2004. Esse Obrigado. é o trabalho da Raquel, que desde 2004 que a gente se conhece no meu trabalho, que sempre trabalhou em cima que acontecesse o fundo primeiro, depois da coordenadoria, mas isto vai ajudar a minimizar, mas não vai ser a solução de dizer assim, não, porque lá tem a coordenadoria. Não vai ser fácil, nem tudo através de projetos, entidades constituídas vão... Por que o senhor não está otimista a esse ponto de que agora com uma coordenadoria as coisas não se resolvem por completo? Tem coisas que vão além de uma coordenadoria, Sobelino? Eu acho que, assim, primeiro tem que, para ela ver que ela dá fruto, tem que acontecer os primeiros projetos. Primeiro, os primeiros projetos, ver o que acontece. Aí os empresários, eu acredito que eles vão contribuir mais, conforme a lei, para que isso haja respaldo. Mas eu queria falar um pouquinho mais ainda do respeito, falou dos ônibus, do respeito dos ônibus. Eu quero que o senhor fale isso, eu sei que o senhor vai me dizer, que a questão aquela de que os lugares reservados para idosos em algumas companhias, empresas não está sendo respeitada. É isso que o senhor quer citar? Eu quero que o senhor deixe essa carta na manga, que eu tenho uma pergunta para fazer para Raquel em cima do que o senhor acabou de dizer. Porque como é que a senhora vê, Raquel, esse, vamos dizer, pessimismo ou não totalmente otimista o Abrelino com relação à criação da coordenadoria? Ainda acha que não vai render tudo aquilo que se espera de atenção ao idoso? Como eu falei, assim, o desafio de três partes, né, da sociedade culturalmente, da família e do Estado. O que o Estado... Quando você fala em... Estado é município de Caxias. Não, assim, quando você fala... desculpa te interromper, Raquel, já te interrompendo. Quando você fala da sociedade do Estado e do sociedade, Estado e família, a gente pensa em sociedade de aquela coisa assim, ó, não vamos deixar só na mão do Estado resolver as coisas, vamos fazer a nossa parte, né? É isso? É isso. Perfeito. Porque, assim, ó, é um conjunto de questões, porque por mais que a gente coloque vários programas em execução, várias questões sendo realizadas. Claro, Sobelino, que a coordenadoria ela não vai ser de um passe de mágica, que tudo vai acontecer, sabe? Então, assim, a gente tem tudo, né, muitos anos estudando essa área, entendendo o quanto é importante esse trabalho das políticas públicas na saúde, melhorar, na assistência social, melhorar, no transporte, enfim. A coordenadoria tem a incumbência de fazer essa ação articulada. O que vai acontecer é que
que a Denise colocava, assim, referendava, nós não sabemos ainda onde procurar ajuda. Enquanto este processo fica, a pessoa fica buscando onde chegar, o idoso fica fragilizado. E realmente, assim, no processo de pesquisa, eu busquei 435 notificações do Ministério Público para minha pesquisa. Dentre essas, muitas eu tive que deixar de fazer a pesquisa porque já tinha vindo a óbito. Então, assim, ó, alguns casos realmente, assim, ó, exige, porque nós temos algumas questões que têm que ser judicializadas. Você está me dizendo, deixa eu ver se eu entendi, até para eu esclarecer o telespectador. Você está me dizendo que chegavam denúncias no Ministério, elas não eram atendidas, não eram resolvidas, e quando chegava o ponto de se dar uma resolução para o caso, o idoso já tinha vindo a óbito? Assim, ó, na verdade, assim, a denúncia chega no Conselho do Idoso, vai para a promotoria, depois a promotoria tem que determinar que o órgão público faça a intervenção. E então, nesse espaço de tempo, às vezes há necessidade, porque assim, ó, o idoso, ele tem múltiplas questões. Assim, quando ele adoece, não é só um órgão que adoece, sabe? Às vezes ele tem problema de diabetes, problema de pressão, toda uma questão assim que fragiliza e exige que esse trabalho seja feito com maior habilidade, assim, maior agilidade. Enfim, então, às vezes, assim, esse tempo não acontece. O que eu estou dizendo é que na minha pesquisa, os idosos que houveram intervenção, porque todos os processos que eu peguei já havia tido uma intervenção do governo, né, das 435, menos de 1 ano, 2 anos, porque eu peguei 2008 e 2009, quando eu voltei para ver a situação do caso, se tinha encaminhado, tinha resolvido. Foi o processo, o êxito ou não, né, esses idosos já tinham vindo a óbito. Então, a burocracia está me dizendo que a burocracia então fez com que essas pessoas tivessem vindo a óbito. É isso? Depende, né? A lentidão pode ser que não deu conta. Muitos casos de idosos do sexo masculino, que eu acho que isso é uma questão alerta para a comunidade, eles demoram muito tempo para buscar ajuda da medicina para se tratar. Então, eles são resistentes. A gente tem dados que eles são resistentes. A questão do idoso homem, ele acaba adoecendo rápido e vira a falecer também rápido. Então, às vezes, tem todo esse processo. E como a questão da violência, porque eu tratei especificamente da questão da violência, é muito tempo velada e tudo assim, às vezes é abandono, a questão assim, da família estar distante, por isso que eu disse da questão porque assim, às vezes esse idoso, essa pessoa, ela abandonou o seu familiar na adultez. Né? Então, agora ele também ficou abandonado na velhice. E aí, até a gente conseguir alguém da família, até a gente buscar todos os processos, isso demora tempo. Teve situação também de instituições asilares, que nós tivemos problemas sérios de negligência, maus tratos, cárcere privado, que também a gente teve todo um ano de trabalho, tudo para conseguir realmente que essa empresa que prestava esse serviço fosse fechada. Então, assim, outras tantas surgiram agora em Caxias, mas a gente tem feito trabalho todo conjunto de monitoramento, de fiscalização, Conselho do Idoso e Ministério Público, para que esse idoso realmente esteja nessas instituições asilares protegido. Então, assim, o desafio é bem maior, né? Bem maior. E, claro, que além pode ter esse processo, mas também pode ser a questão natural, dele vir a falecer, né? Perfeito. Porque a gente tem questões que a pessoa dá um infarte e logo em seguida, enfim, outras doenças, né? Vereadora Denise, o projeto, ele não foi aprovado por unanimidade, teve algumas situações contraditórias pontuais, mas na sua opinião, acha que atende às necessidades, é um bom projeto para atender às necessidades dos idosos do nosso município? Não, com certeza o projeto ele é um avanço, né, para o nosso município, especialmente para a garantia dos direitos humanos e dos idosos, né, os direitos dos idosos. Mas eu vejo a maior controvérsia, talvez, no projeto e que gerou alguma discussão foi a questão da criação dos CCs, né? Perfeito. Então, inclusive a bancada do PT apresentou a emenda de que o projeto apresentava 2 CCs, né? A bancada do PT apresentou uma emenda de que manteria um CC e que o outro seria servidor público, e teve uma outra emenda, então, né, do vereador Daniel Guerra, então, que ele retirava os 2 CCs, né?
Então, mesmo não passando as emendas, a bancada do PT votou favorável, assim como a maioria dos vereadores, entendendo a importância do projeto como um todo. Até porque as outras coordenadorias também, todas têm um cargo de confiança em cada coordenadoria, né? Uma visão que não dá para, pelo avanço do projeto... Não daria para votar. E não daria para trancar por causa de uma questão de CCs. Não, com certeza, né? Então, pergunta. Claro, a avaliação... pelo menos da bancada do PT que apresentou a emenda, a gente apresentou pedido de informações sobre os CCs, a gente vai avaliar se realmente os outros CCs, onde estão e como como estão sendo ocupados, né, e qual a sua qualificação para a sua função. Agora, quanto à questão de ter uma pessoa que garanta a política do idoso, a gente entende que é um espaço importante para o município e é estratégico, né? Até porque, como a Raquel coloca, a população idosa vai aumentar, né, na nossa cidade, no Brasil, e precisa ter uma atenção especial. Então, por todos esses aspectos, né, que já foram colocados aqui. Então, o projeto ele é muito importante para a gente, né, votar, não aprová-lo, né, em função desse ponto. Então, a maioria dos vereadores compreendeu isso, então a gente conseguiu aprovar essa política municipal do idoso. Senhor Abelino, eu lhe interrompi aquela hora para deixar a sua explanação, que eu sei que é sobre a questão dos transportes. Antes de entrar no transporte, eu gostaria de retificar alguma coisa assim, que os idosos que não esperem, assim a coordenadoria vai resolver todos os problemas da noite do dia. Que não se iludam muito em dizer que vão resolver tudo. Isso eu tenho bem ciente e eu acho que a Raquel também. Mas o senhor considera que é um avanço? É um avanço, com certeza. Okay. Mas que não é assim, de esperar assim... A oitava. Todo mundo, assim como que tudo que brilha não é ouro. Então eu apoio, concordo, eu lutei para isso, mas eu tenho minhas restrições, que o idoso vai dizer, bom, agora vai ter a coordenadoria, nós vamos ser atendidos a 1000. Então essa é a minha posição. Quais são as restrições que o senhor acha que vão ter, mesmo com esse na verdade, o povo não tem ainda conhecimento, porque ela não foi formada, né? E não começou a dar frutos, né? Mas vamos esperar, então, que as coisas aconteçam. Que aconteça. Agora, quanto ao transporte, isso vem, não é de agora, já faz uns 5, 6 anos, batemos muito em cima do passe livre, que não tinha dos 60 anos até os 65. Tem um decreto, o decreto 15.777 de maio de 2012, que toda pessoa com 60 anos, sem restrição, tem o passe livre. Isso está funcionando bem aqui dentro do município. Quer dizer, não está funcionando bem nas vilas, quer dizer, assim, Vila Oliva, São José da Mulada, Dinatur, que é a terceira légua, aí estão cobrando a metade. Temos aqui um ofício respondido pelo Zolmiro Baroni, dizendo que multaram as empresas, mas eles continuam cobrando. O que acontece? As multas sobre alienação são irrisórias. Esse é o problema. É o povo que saiba disso. As multas são mais negócio, eu como dono da empresa continuar cobrando e levar para pagar isso? É isso. Aqui é a resposta dele. Estamos modificando, estamos multando, continuamos, mas na prática o idoso está sendo prejudicado. Isso é um caso clássico e prático e de respeito ao idoso. Está aprovado. O respeito no respeito do idoso. Tem outra, também no transporte coletivo daqui, que o jovem, eu sou franco dizer, hoje vejo, dificilmente ele cede um lugar, sabe que aqueles bancos são dos idosos, estão marcados e não respeitam. Nós temos essa situação na cidade, as pessoas não respeitam. Temos sim, e temos mais. As vagas do idoso, que eu lutei muito, para carro, lutei muito para isso. É a resolução de 2000, o nome da resolução de 2003. Não do ano, da resolução.
Lutei 2 anos porque isso acontecesse. Agora temos vagas para idosos. Mas não está sendo cumprida. Eu acho que precisa, eventualmente, fazer blitz também para isso. A blitz para toda semana para ver quem não está em dia e não está em dia. Que aconteça uma blitz para quem não respeita as vagas do idoso. Porque nós estamos pagando, não é de graça, estamos pagando reserva. Está bem claro no Estatuto do Idoso, por isso que eu falo do Estatuto do Idoso. E, vereadora Denise, acho que os idosos aposentados, eles têm uma história de trabalho, de contribuição que merece esse tipo de respeito. Uma vaga para eles estacionarem, lugares... Estamos pagando. Não, com certeza. São vários municípios aqui da região que já tem essa legislação que garante essa reserva, né, de estacionamento. Em alguns municípios, inclusive, não se cobra o parquímetro do idoso. Claro, aqui ainda não se avançou tanto, né, mas o mínimo que se pode fazer é respeitar, né? Já se conquistou a garantia na lei, mas, infelizmente, sem a fiscalização, e aí a coordenadoria também poderia colaborar e inclusive, puxar essa questão dessa blitz. Seria a tarefa da coordenadoria isso? Eu acho que pensar e orientar a fiscalização de um dia fazer uma blitz, né, um dia por mês, né, 2, 3 multas, o pessoal já... só mexer no bolso. O pessoal já aprende, né? É verdade. E a campanha ajuda o fundo do idoso, né? As multas vão ao fundo do idoso. É uma sugestão para os nossos administradores lá. Nós vamos ter o lançamento, né, da multa moral, agora junto com a pessoa com deficiência, semana que vem. Claro. Então, já também é uma das atividades para que esse espaço do estacionamento seja respeitado. Porque, assim, muitas pessoas utilizam o espaço do estacionamento do idoso. Então, a gente vai estar lançando essa campanha de que haja essa multa, né, que é mais dizer para a pessoa, colega, você está estacionando num lugar ilegal, que foi destinado para a pessoa. Mas que lamentável isso, vereadora Denise, a gente ter que partir para a multa, né, para mexer no bolso cidadão, porque é uma questão de educação que se aprende isso lá em casa, né? É lamentável que se chegue a esse ponto, né? Tudo passa pela cultura, pela educação. Aí precisa uma mudança de cultura. É isso que nós temos que aprender, né? A viver diferente. Eu digo assim, eu queria que meu projeto de pesquisa, que a minha pesquisa fosse assim, de paz, não de violência, né? Então, assim, essa questão desse desafio de construir em todas as gerações aí movimentos de paz, para que isso não precisasse ser discutido, não precisasse ter afirmado, não precisasse ter estatística dizendo. E a gente está aqui discutindo isso. Exatamente. Agora, já que você falou em recursos, qual a diferença? Porque o Conselho Municipal do Idoso, ele tinha uma reserva de recursos, que eu até gostaria que você explicasse para o nosso telespectador, oriundos da onde, e por que não estava conseguindo usar, e agora, com a criação da coordenadoria do idoso, vai ser possível. Por favor, Raquel. Sim, quando nós enviamos, nós técnicos, né, foi eu, a Nádia e a Tânia Suzin, elaboramos a lei, a gente colocou a política, fundo do idoso e a coordenadoria para que viesse para a Câmara toda no conjunto, né? Depois ela foi desmembrada, mas assim o fundo do idoso começou a captar, porque daí tem o Fundo Nacional. No momento que veio o Fundo Nacional, eles entenderam a importância dessa política, enfim. Aí deixaram só o fundo e incluir o fundo e não incluir a política e a coordenadoria. Eis que na legislação via Tribunal de Contas, Controladoria Geral, enfim, controle interno, para a gente ter a justificativa de um gasto, tem que ter uma diretriz aprovada, que é a política. Tem que dizer que lá na assistência social nós vamos fazer proteção social básica, que na saúde nós precisamos de atendimento, né? Precisamos de geriatra, enfim, tem que ter as diretrizes para justificar, porque esse dinheiro do fundo, a população é que investe. A população que desconta do 1% do imposto de renda, pessoa física. Entendeu? E aí tem toda essa questão de que nós temos que dar clareza e transparência neste gasto. Então, as pessoas são convocadas aí para investir no fundo do idoso, e aí hoje tem uma política que todos poderão ter acesso, que é a Lei 7.636, que foi aprovada dia 31 de julho, e que vai dizer em que vai gastar. Daí não pode haver, né, outras prioridades, outras diretrizes. Está aqui na lei.
E vai existir um grupo para dizer isso? Sim. Está na lei. E Tá quem na define? lei. Então, assim, ó, a coordenadoria prevê um plano intersecretaria para a execução dessa lei. Então, a gente vai ter que buscar todas as deliberações das conferências municipais que houveram, mais o que está escrito aqui, e fazer um plano de ação, incluir no plano plurianual do governo, Perfeito. incluir na LDO do governo, porque está na lei. O que acontece em todo o Brasil, Caxias do Sul também, é que muitas leis não são implementadas. Existe o direito, existe algumas coisas, mas assim, demora. Claro que nós temos estruturas para ser feito, até conseguir fazer tudo que está aqui, vai ter uma história, um tempo para ser implementado. Mas se não tiver nunca escrito, nunca estiver aprovado, a gente não vai lutar por isso. Tá certo. Então a gente tem, né, tipo assim, já existe lei internacional, pactos internacionais, existe um pacto, uma política nacional, o Estatuto do Idoso, e agora nós temos que fazer uma municipal para que o município de Caxias do Sul desse essa atenção. E ele deu, o prefeito Alceu Barbosa, no início do seu governo deu essa atenção. Isso a gente tem que referendar, porque já está há 9 anos, outros poderiam estar, né, tendo essa sensibilidade. E onde fica hoje, Raquel, o Conselho Municipal do... Agora foi criada a coordenadoria. E o Conselho Municipal do Idoso fica onde agora? Isso a gente falou tanto, porque isso é fruto, né, do Conselho Municipal do Idoso, fruto das discussões todas da Começaram lá no Conselho Municipal. E do governo. Eu faço parte, né, da fase, enfim, mas assim, ó, tivemos sempre parceiros com a sociedade civil. Então não é uma coisa só nossa, assim, a gente tem que... E ele fica lá na Visconde de Pelotas, né, o endereço do conselho é na Visconde de Pelotas, 449. E ele não perde força agora? Desculpa, repete o endereço, por favor. Por favor, repete o endereço, por favor. É Rua Visconde de Pelotas, 449. Tem telefone? Fica na Casa da Cidadania. Na Casa da Cidadania. Então... Você disse que com a criação da política, fortalece o Conselho? Sim, porque assim, ó, no Conselho, a gente recebe muitas denúncias, a gente tem os interesses de proteção social ao idoso. Então, assim, no Conselho a gente faz várias resoluções. Olha, cumpra-se essa lei. Tanto que alguns programas do tipo Centro-Dia, o Centro que agora é de proteção especial a idosos em situação de violência, foi o Conselho do Idoso que diga, cumpra-se o Estatuto Prefeito Municipal. Entendeu? Então, assim, agora essas resoluções, que são as questões que os cidadãos chegam, levam para o Conselho, vira uma resolução, o prefeito tem que, né, então, as secretarias estarem atendendo. Eu acredito muito no controle social, acredito muito na força da comunidade para gerir as políticas públicas. Senhor Abrelino, o senhor acha que nós temos aí alguns caminhos para defender os interesses, enfim, defender os idosos? Temos aqui, inclusive, a nossa vereadora, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Temos a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, para as pessoas até que saibam disso. O Disque 100, por exemplo, é um caminho que o senhor acha que é interessante, é atendido perfeitamente quando se procura esse canal de ajuda? Eu acho que é um número também utilizado, sim, mas o Conselho do Idoso tem 2 pessoas, o Vargas e a outra menina, como é que é o nome dela? Não lembro. Enfim, 2 pessoas que anotam e encaminham posteriormente ao Ministério Público. Mas especificamente sobre o Disque 100, o senhor acha que é um caminho que é um canal de ajuda aos problemas que enfrentam os idosos? É o mesmo fácil de lembrar eu acredito que não. As pessoas conhecem, a população conhece o Disque 100? Tem conhecimento? Não é muito. Vereador Denise? Não muito, mas a gente procura divulgar, né? A gente divulgar. divulga aí violência contra os direitos humanos, Disque 100, contra as mulheres 180. Então já fazemos a propaganda, né? Nós falamos aqui também, vereadora Denise, que a população não está preparada para envelhecer. O senhor acha que criando uma política como essa lei é um caminho de avanço ou se preparar para enfrentar o nosso envelhecimento daqui a alguns anos? Vai ser um país de velhos, passa pela cultura. Eu entendo que o envelhecimento ele precisa ser visto como uma forma natural da vida, né? E para ser natural ele tem que ter o idoso tem que ter seus direitos garantidos. Eu digo assim, nós temos, conforme as pesquisas da Raquel, os números apresentados pela Raquel, nós seremos o 6º país em idosos dentro de alguns anos no mundo. Sim. E o nosso país
precisa desse tipo de política, de leis para isso, para respeitar o idoso, para estar preparado para ser um país velho, entre os 6 países de velhos do mundo, ou precisamos mudar a cultura? Não, com certeza a cultura, claro, também ela precisa ser modificada, mas às vezes ela precisa de um incentivo externo, né, que seja uma política municipal. Se a gente pensar um pouco a um curto espaço de tempo, não existia programas na área de lazer para idosos em Caxias. Hoje já se avançou, inclusive se tem as academias da melhor idade, se tem programas pela SMEL, né, de convivência. Então hoje se busca algumas alternativas, mas há pouco tempo atrás não tinha. E aqui a gente tem várias garantias na área da política, né, do idoso, seja na questão da proteção, na assistência social. E eu acredito que implementando e mantendo a garantia dos direitos, acho que nenhuma pessoa vai ter medo de envelhecer. Se ela vê que o envelhecimento é sinônimo de alegria, né, de saúde, de proteção, de respeito, acaba se tornando realmente natural como deveria ser. Claro que, infelizmente, a gente precisa ainda, né, como a gente colocou aqui, de multa, de leis, né, porque nem todas as pessoas ainda têm a consciência e o compromisso com os idosos. Né. Muito bem. Antes de encerrar nosso programa de hoje, que falou aí da nova lei que criou aí a coordenadoria do idoso, eu gostaria de pedir a Raquel, que tem um evento para divulgar. Raquel, por favor, já que estamos falando dos idosos, vamos divulgar o evento. Nós estamos realizando, dia 26 de setembro, a 4ª Conferência Municipal do Idoso, que tem como tema a pessoa idosa e o protagonismo nas transformações sociais. Enquanto você lê, Raquel, não quero te interromper, eu vou pedir peço para o Jair, nosso cinegrafista ali, então, dar um tempo aqui, enquanto você lê. Neste processo de discussão, na verdade, toda a comunidade caxiense, via grupos constituídos, discutindo o que é necessário para Caxias do Sul, na área da saúde, da educação, do turismo, lazer, e que vai culminar nesta conferência. Vai ser apresentado todas essas dicas dos idosos, o que é necessário para avançar. Nós já tivemos 2 conferências em 2008 e 2011, que tivemos mais de 1.000 pessoas participando, em geral, contando com as consultas nos bairros, deu 1.900 em 2008, que eu estava lá participando, enfim, divulgando. Então, agora a gente está nesse processo também de coletar dados para avaliar o que foi feito nesses últimos anos na área do idoso e propor novas ações. Ontem a gente esteve a tarde toda com os trabalhadores da área, né, profissionais que trabalham na assistência social, na saúde, na educação, no turismo, no transporte. Estamos avaliando e referendando algumas questões que já foram discutidas nos outros anos para se avançar. E aí é o controle social, é a sociedade, é o idoso. É importante dizer que depois culmina numa conferência estadual e numa nacional. E que na nacional a participação é 60% de idosos. Muito bem, então está aqui, vou repetir, dia 26 de setembro, às 12h30, ou melhor, das 12h30 até as 19h, das 12h30 até as 19 horas, Salão Paroquial da Igreja dos Capuchinhos, com o tema A Pessoa Idosa e o Protagonismo nas Transformações Sociais. Esse é o evento da 4ª Conferência Municipal do Idoso de 2013. Quero agradecer aos meus convidados, vereadora Denise Pessoa, do Partido dos Trabalhadores do PT, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Obrigado pela presença, vereadora. Obrigada. A Comissão de Direitos Humanos também gostaria de deixar o nosso telefone, 3218 1613, além do Disque 100, para fazer denúncias, né, de violação dos direitos humanos, violência contra os idosos. A gente recebe e encaminha também. Muito bem. 32 18 16 13. 16 13. 32 18 16 13. Também agradeço a Raquel Tissuro Sono, que é assessora do Conselho Municipal do Idoso, tem estudo feito nesta área do idoso, uma pesquisadora. Raquel, muito obrigado pela sua participação, presença e sucesso. Eu que agradeço, na verdade, sim, a oportunidade de mostrar a realidade e convocar a sociedade para essa mudança. Tenho certeza que juntos a gente pode fazer a diferença. Absolutamente. Também conosco esteve
Abrelino Dal Bosco, presidente interino da Associação dos Aposentados de Caxias. Abrelino, obrigado pela participação e sucesso na administração da sua entidade. Aproveitando já, eu tenho alguma coisa para colocar, Por favor. rapidamente, que nós também temos um evento, dia 14 De setembro? de setembro, a saída no Largo de São Pellegrino, uma caminhada até os Capuchinhos pela calçada, convidando todos os idosos que não estão contentes com o seu salário, com os roubos do governo. Digo roubo porque a pessoa que se apresentou com 5 salários, hoje estão com 1. Isso seria um manifesto contra o fator previdenciário? Não é bem um manifesto, ele é uma caminhada pacífica pela calçada até os Capuchinhos. Vai ter a missa às 11 horas e os associados que houver e escutem esse programa podem chegar na associação, comprar seus ingressos no valor de R$10, o associado, e o não associado é R$30. Onde fica a associação? É na Júlio de Castilho, com a frente chave. Tem telefone? Tem. Qual é o telefone, por favor? É 32 21 71 64. Muito bem. Qualquer informações. 32, 21. Então, essa caminhada é Você importante. pode repetir sobre 32, 21? 32 21 71 64. 64. 32, 21, 71, 64. Vai ser Muito uma obrigado. caminhada pacífica só pela calçada. Perfeito. Com cartazes, quem puderem Participar fiquem com interessados cartazes. com cartazes. Muito bem. Está feito o convite, então. Obrigado. A todos, muito obrigado pela participação. Estamos encerrando a Comissão em Debate de hoje, que tratou, então, da Coordenadoria Municipal do Idoso. A você que esteve conosco aqui pela TV Câmara, canal 16, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.